Então vamos tentar aí uma atividade e aí eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês aí na escola, vocês aí em casa, vou pedir essa ajuda para vocês fazerem aí comigo. Eu vou dar os exemplos depois, mas eu vou pedir para vocês montarem aí, porque agora é a criatividade de vocês. Pode pôr na telinha, que é o seguinte, ó. Eu vou dar uma sequência de números, Tony. Então, legal. Considerando os algarismos representados abaixo. O 2, o 7, o 6, o 5, o 1, o 3, né? E aí eu quero exemplos. Então, utilizando esses algoritmos, o que eu quero, né? Esses algarismos, desculpa, de exemplos de fração. Eu quero própria, eu quero uma fração imprópria, eu quero uma equivalente e eu quero uma aparente. Então, são 4 tipos de fração aí que eu quero que vocês coloquem no chat. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Fale o nome. Então, por exemplo, fração própria. Usei o número tal sobre, né, com a barrinha, né, que a gente sempre coloca, e tal. Dê o nome aí da fração e fale aí qual vocês querem. Como é uma atividade que eu quero bem a participação de vocês, eu vou dar 3 minutinhos. Se você estiver aí na escola, mande aí pro seu professor para ele colocar no chat. Se você estiver aí no chat em casa aí com o seu professor também, coloque aí modelos de frações. Eu tô pedindo 4, mas manda pelo menos uma. Manda o nome aí que você montou, e aí você coloca a relação dela à fração, beleza? 3 minutinhos, a gente já retorna, bom trabalho. Voltamos aí com as interações, 16.410 participantes aí, né, da nossa aula. E nós tivemos aí o Juan Simões, né, da Escola Amélia
quer. E ele quer dizer que a própria é 2/5 e a imprópria é 7/6. Então, própria 2/5, imprópria 7/6. Tivemos aí também o Christian, né? Dizendo pra gente aí que a própria é 2/7, imprópria 6/5. 2/7? É 2/7. Tá. A imprópria são 6/5. 6/5. Ele apresentou aqui uma equivalente, né? Ele falou que 2/6 é igual a 1/3. Boa. É, muito bom, muito bom. A escola Eduardo Souza Porto, lá de Fernão, sempre presente, a aluna Marina, falou que a própria é 3/5 e 5/3 é imprópria. Tá. Beleza. Pode continuar. Vamos lá, quem mais que a gente tem aqui, ó? A professora Joana Darcy indicou aqui pra gente, ó, 2/7 própria, 6/5 imprópria, 1/3 e 2/6 são equivalentes e 6/2 é aparente. 6/2. 6/2 é aparente, olha aí que legal, né? Vamos lá. Ó, teve uma legal aqui, ó. A professora Aline mandou aqui, né? Como própria 3/5, imprópria 47/3. Ela juntou 4. Mas não tem legal. 4 aí. Por que ela colocou 40? Mas é legal. É imprópria sim. 47. Ou é só 7/3? Mas ela colocou 47. Tá aqui 47. Do aluno Danilo, do 7º C. Beleza. Escola Dinorá, em Cananéia. E tivemos aí também Cidade Soinco 2, né? Muito legal. De Guarulhos Sul, aparente 6/2 também. A própria 2/5 e 2/6. E a imprópria 7/6. Boa. Muito bom. Beleza. Então, como vocês podem observar, né, vocês podem criar, né, a ideia é vocês criarem como vocês acharem melhor. Eu anotei algumas, pode pôr na telinha para eles, diretor, que é o seguinte, né? Então eu coloquei aqui, ó, das próprias, né? A ideia é sempre o numerador aqui, ó, ser menor, né? O 2/5, os 2/7, né, como sugeriram aí. E a da fração imprópria, sempre o numerador ser maior, ó, os 7/6 aqui que nem eu sugeriram, 6/5, né, e uma ideia. Aí falaram da equivalente, né, Tony? Então, equivalente eu preciso de duas frações por causa de uma igualdade, né? Então, eu tenho 2/6 e 1/3. Se eu observar aqui, ó, aqui é o contrário, eu dividi por 2, né, ó. Então, 2 dividido por 2 é 1, 6 dividido aqui por 2, eu encontro 3, né? Legal. E 6/2 é uma aparente, por quê? Porque quando eu divido isso aqui, ó, dá 3, né, Tony? Legal. 6 dividido por 2 dá 3. Essas foram as sugestões aí, né, que vocês colocaram no chat. Eu trouxe algumas, Tony. Eu trouxe algumas sugestões que são as seguintes, ó. Eu coloquei aí como a própria 2 e 7. Por quê? O 2 é menor que o 7, então eu posso falar que é própria. Legal. Fiz o contrário com a imprópria, né? Então eu peguei o número 6 e o número 5. E aí eu consegui falar que é uma fração imprópria, né? Que é o 6 é maior que o 5. Legal. Beleza? Na equivalente eu fiz aí também 2/6, 1/3, né? Que é a ideia que deram, né? A relação que colocaram. E 6 dividido por 2. Aí eu encontro 3 também. Poderia também ser 6/3, né? Então, tinha um monte, né? 2/1, 7/1, 6/1, 5/1 e 3/1. Sim, né? sim. Todos eles, né? Seria possível também. Então, essas são as frações aí, algumas sugestões. Tente anotar no seu caderno, deixa separadinho aí. Eu coloquei, claro, em colunas aí para ficar bonitinho. Tente colocar em colunas para vocês identificarem, principalmente quando você for rever, né, Tony? Precisar rever, você tem lá um nome mais fácil aí para vocês, beleza? Vamos agora para uma outra atividade, que essa atividade vai aparecer para vocês, é o seguinte, ó. Ela também faz parte lá das avaliações do Saresp, né? E ela fala o seguinte: no jogo, encontrando números iguais, são lançados 5 dados. Então tem lá os dados e foram lançados esses dados, né? Especialmente preparados para isso. Observe, no caso, essa jogada. Os dados com os números iguais são... Então, quando ele lançou o primeiro dado, encontrou 1,5. O segundo, aí uma fração imprópria, né? 7/4. Encontrou aí outro decimal, 1,50. O número misto, né? Falamos muito, né? Durante essa retomada, 1,5. Legal. Olha a forma de... Tentei dizer aí para não tentar comprometer o exercício. E 1/5. Aí a pergunta é, quais desses dados vocês já acham que são iguais, beleza? Vou dar 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Voltando mais uma vez aí, nós temos as respostas da Escola Estadual Monsenhor Nora, de Mogi Mirim, aqui de São Paulo. Os alunos de lá responderam a alternativa B de bola. Também a Escola Eduardo Souza Porto, de Fernão, a Marina, sempre participando, indicou para a gente também a resposta B, 1, 3 e 4. A Peicoque Kitajima, de Registro, indicando também, né, como C. Ele colocou como C, mas ele indicou a resposta certa, 1, 3 e 4. Ah, tá. Também a Escola Estadual José Chediak, da Zona Leste. A Heloísa, indicando aí que a letra B, o Jonas adora José Chediak. A letra B, também o Lucas Kufner, indicando pra gente aí, o aluno disse assim, ó, muito obrigado pela aula, estava meio confuso pra minha matéria, a gente que agradece sua participação e sua... como é que eu vou dizer? Contribuição? Sua contribuição, é isso aí. Isso mesmo. A ideia da retomada é sempre a gente observar, digamos assim, o exercício de um outro olhar, né? Isso, sempre observar importante. De um outro formato. Nesse exercício, eu acredito que muitos, eu olhei a resposta aí de vocês, colocaram a B. Vamos tentar então resolver? Na telinha tem o seguinte, ó. Então a resposta é a B mesmo, né, Tony? O 1, 3 e o 4 são os dados aí que são, no caso, iguais, né? São valores iguais. O que eu fiz? Aí eu volto na particularidade, Jonas, como eu montei a resolução. Eu gosto de localizar com decimal. Show. Então o que eu fiz? O primeiro dado já está no decimal, então ele é 1,5, 1,5 eu coloquei aqui. O 7 sobre 4 é a mesma coisa quando eu divido, encontrar 1,75, Tony, né? Legal. Então, esse daqui já não faz parte. O dado 3, 1,5 e 1,50 é a mesma coisa, né, Tony? Sim, esse zero não altera, né? Não altera. A característica do número, né? Isso mesmo. Esse quarto dado aqui, 1,5 já está falando, né? É 1 mais a metade, né? Então dá 1,5. E por último, 1 dividido por 5 é 0,2 e aí é o dado que não faz parte, né? Então se eu observar, eu tenho apenas 3 dados aqui, ó, que têm o mesmo valor, equivalentes, né? Isso, uma coisa que é legal também complementar antes de acabar é o dado 5, né? Ontem foi falado sobre isso, né? 1,5 não é 1 sobre 5, Isso né? mesmo, a gente comentou isso, né? muito sobre isso ontem.